Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. E aí, como passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos bem. Primeiramente, vocês lembram os materiais que nós vamos precisar, não é? O caderno ou folhas de papel, o lápis, caneta, os lápis de cor, a borracha, o apontador, todos aqueles materiais que você já está acostumado, que nós vamos precisar aí para fazer as anotações. Falando nisso, você já está ali num lugar bem confortável da sua casa para assistir a aula e também para escrever e registrar as suas tarefas? Se você já lavou as mãos e está com todo o material organizado ali, então pode começar. Coloque aí a data de hoje e aula número 12 de ciências. Eu vou dar um tempinho para que você possa fazer isso e eu já volto. E aí, conseguiram fazer os primeiros registros da aula aí? Então, beleza, vamos então, olha aqui, vamos continuar
com aquela retrospectiva do primeiro trimestre e relembrar tudo o que aprendemos até agora. Lembram qual era o conteúdo que nós estudamos durante o trimestre inteiro? Lembram? Misturas e transformações, lembram? E na aula passada nós revisamos um pouquinho sobre misturas, separação de misturas, lembram daqueles experimentos que fizemos e tudo mais? E hoje nós vamos falar sobre transformações. Mas assim, nós vamos começar para relembrar um pouquinho, vamos fazer um experimento aqui. Vamos lá, então? Nós vamos ver como que acontece uma transformação aqui, tá? Nós vamos construir, então, olha só, nós vamos fazer uma mini composteira. Vocês lembram daquela aula que nós falamos sobre a decomposição? Lembram lá daquele experimento com a ração que nós fizemos, com água, sem água, com sal e sem sal? Lembram que nós falamos sobre a decomposição dos restos de alimentos, né? Do lixo orgânico? Então, isso é uma transformação química, estão lembrados disso? Então, vamos fazer uma mini composteira para a gente observar uma transformação durante aí um período, tá? Bom, então para isso nós vamos precisar de alguns materiais, tá? Observem aqui então o que nós vamos precisar: uma garrafa de plástico desses tipo PET, uma colher para mexer, terra de jardim, restos orgânicos em pedaços. Então, ali pode ser migalhas de pão, pode ser cascas de frutas que vocês consomem aí em casa, bagaço de frutas, a borra de café, saquinhos de chás, restos de folhas de vegetais do quintal e um pouco de água, tá? Então, observem aqui como que eu vou fazer, tá? Então, a primeira coisa, consigam uma garrafa dessas de plástico e peça para uma pessoa adulta ali da sua família cortar ela, ó, nessa mais ou menos um pouco menos da metade, não é? E aí, uma parte vai ser um copo, a outra parte vai ser tipo um funil. E aqui a tampa, olhem aqui, ó, vocês têm que fazer um furo aqui embaixo, tá? Porque o excesso de água daí vai sair por aqui, tá certo? Então, peça para uma pessoa adulta ali da sua casa fazer, então, cortar a garrafa e fazer uns furinhos aqui. Eu fiz dois, olha, dois furinhos aqui na garrafa, tá certo? E aí, gente, nós vamos fazendo camadas de terra. Vocês estão vendo, trouxe aqui terra de jardim e também eu separei aqui, eu fui guardando durante uns dias as cascas, né, de frutas e legumes e coisas que eu fui juntando lá da minha casa, da refeição lá da minha família. Também eu separei, ó, saquinhos de chás e um pouquinho de borra de café, tá? O pó de café usado. Então, a gente vai fazer assim. Vamos começar, ó, com uma camada de terra, tá? Então, ó, vamos colocar essa terra, como choveu ontem, então ela tá um pouco úmida já, não é? Colocar uma camada de uns 2 dedos aqui, né? Assim tá ok. Aí, coloca agora as frutas e as cascas, né? A gente vai picando aqui, vocês estão vendo, ó, podem usar o que vocês tiverem em casa, casca de banana, ó, batata doce, né? Isso é importante, pessoal, que vocês peguem alimentos crus. Na composteira não pode colocar alimentos cozidos, tá certo? E nem carne, nem gordura, essas coisas não pode, tá? Olha aí, ó, pus bastante. Agora vamos pôr mais uma camada de terra, tá? De uns 2 dedos, mais ou menos, tá? Vamos fazendo aí bem tranquilos, tá? Olha ali. Vai ficar bem legal essa nossa composteira, é uma mini composteira, né?
Tem muitas pessoas que têm composteira em casa, não é? No quintal, grandes composteiras. Mas essa vai ser uma mini, só para a gente observar uma transformação. Agora aqui, ó, mais uma camadinha. Vou pôr o saquinho de chá, vou pôr casca de banana, casca de batata e mais cascas aqui das coisas que a gente, ao invés de jogar fora, né, a gente guarda e depois coloca lá na nossa composteira. Estão vendo aí, ó? Dá pra gente colocar bastante coisa, tá? E para fechar aqui, que eu cortei a garrafa muito curta, né? Você pode fazer um pouco maior, tá bom? E aí, ó, a última camada é de terra, tá certo? É de terra. Vamos lá. E eu gosto, tá, pessoal, para não ter, assim, mau cheiro e também atrair moscas e insetos, eu gosto de colocar a borra de café por cima. Olha aí. E aí, o cheiro do café, ele espanta um pouco moscas, né, e mosquitos que possam vir aqui, né, e trazer doenças pra gente, né? E aí, ó, e por último, vamos colocar um pouco de água, tá? O excesso de água, olha que bacana, vocês estão vendo aí? Que bonito que tá ficando. O excesso de água vai lá pro fundo, olha lá, ó. E aí, escapa pelos furos que foram feitos lá na tampa. Conseguiram ver? Então, pessoal, olha que legal, né? Ó, construir aqui uma mini composteira. Olha só que bacana que ficou, né? Você pode deixar a mini composteira num lugar ali da sua casa, não é? Que fique bem coberto. Se você quiser cobrir aqui também com um paninho, não é? Para não atrair moscas e outros animais, né? Você pode fazer isso também. Viram? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos observar, não é? A partir de agora, nós vamos começar a observar, ver o que vai acontecer com essa mini composteira. E aí, então, que vem a primeira tarefa. O que você acha que vai acontecer aqui, depois de tudo que nós vimos nas aulas aqui? O que você acha que vai acontecer aqui com esses restos de frutas e cascas, né, que nós colocamos aqui? Então, agora, eu vou dar um tempinho para que você faça um desenho de como construir essa mini composteira, do jeito que você entendeu ali, que eu fiz, e você também vai explicar ali o que você acha que vai acontecer com a composteira. Você acha que ela vai aumentar aqui a quantidade, vai crescer, ou ela vai diminuir a quantidade aqui de materiais que estão aqui? Levantem hipóteses para tentar explicar ali o que vai acontecer, quais transformações que vão aqui ocorrer. Então, eu vou te dar um tempinho para você fazer os seus registros e eu já volto.
E aí, conseguiu então registrar as suas hipóteses em relação ao que vai acontecer ali com a mini composteira que você pode construir depois, tá? Com os seus familiares aí. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer é que todos os dias você vai lá, né, e observa a mini composteira. E aí você pode, com a colher, você vai mexendo ela, remexendo. Todos os dias mexe um pouquinho. Se tiver seca, coloca mais água e aí vai deixando. Se for preciso, coloque mais um pouquinho de borra de café e aí vai observando todos os dias o que vai acontecer. E aí, agora que você já fez a sua hipótese aí, eu trouxe aqui, então, tem uma pessoa que fez isso. Ela construiu uma composteira e ela foi fotografando todos os dias, durante 30 dias, o que aconteceu na composteira, tá? E se tornou um vídeo, tá? Esse conjunto de imagens ali acabou se transformando num vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, então, o que aconteceu com uma composteira, né, que uma pessoa construiu. Vamos ver então o vídeo? E aí, viram que bacana? Viram o que pode acontecer com a sua composteira? Então, vai lá, ó, e construa aí uma mini composteira com seus familiares e observe e veja se vai acontecer aí como o vídeo mostrou.
Vocês viram que ela diminuiu bastante, vocês notaram isso? Nossa, então, vocês viram que isso que aconteceu ali no vídeo, nós chamamos de transformação. Estão lembrados disso? Então, ó, vocês lembram que existem muitos tipos de transformações na natureza, na nossa vida, e nós podemos observar muitas transformações. Eu trouxe aqui algumas para nós relembrarmos, não é? Olha aqui, ó. Vejam, por exemplo, o crescimento das plantas. Isso é uma transformação. Então, quando nós plantamos lá uma semente de feijão, por exemplo, ele vai começar a germinar, daí vai nascer as raízes, depois o caule, as folhas, as flores, os frutos, não é? Então, o crescimento das plantas é um tipo de transformação. Outro exemplo aqui, gente, vejam lá, o amadurecimento dos frutos. Numa árvore, por exemplo, aqui um mamoeiro, vejam os mamões, né? Alguns estão verdes, outros estão mais amarelos. Então, o amadurecimento dos frutos também é um tipo de transformação. E o desenvolvimento aqui do nosso corpo. Nós um dia fomos bebês, não é? E o nosso corpo foi crescendo e se transformando, não é? Então, o desenvolvimento do nosso corpo também é um tipo de transformação. Mas também nós podemos observar pequenas transformações, às vezes nas coisas que estão ali na nossa casa, bem pertinho da gente, nos alimentos, por exemplo. Vocês já notaram que muitos alimentos, como a batata, a maçã, a pera, elas escurecem se a gente deixa ela cortada lá no ar? Você já pensou por que que isso aconteceu? Por que que acontece? Olha aqui, eu até trouxe, eu deixei cortado aqui já, né, um pedaço de batata, olha só como ela escureceu. Um pedaço de batata doce, tá vendo como já ficou toda manchadinha, vocês estão vendo? E aqui, olha, uma maçã que eu deixei cortada também. Observem. Perceberam ali que ela tá escurecida. Eu trouxe aqui uma maçã sem cortar para vocês verem a comparação. Então, eu vou tirar aqui um pedaço da maçã com uma colher para vocês observarem, né? Olha só a diferença entre essa e essa aqui, ó. Perceberam? Essa daqui tá muito mais clarinha, não é? Essa aqui já está começando a uns pontos escuros. Então, por que será que isso acontece, hein, pessoal? Então, existe uma explicação, né? Os cientistas, olha só, eles já conhecem até o nome da substância que provoca esse escurecimento. Então, é o seguinte, olha só, quando eu cortei aqui a maçã com a colher, ou quando nós vamos cortar ali a batata, descascar a batata, nós acabamos rompendo aqui, estrangulando as células da maçã. Vocês sabem que as plantas são seres vivos e eles são constituídos de células. Então, as células aqui que formam os frutos, quando nós, né, cortamos, estraçalha as células. E aí, quando a célula é estraçalhada, ela libera uma substância que é chamada de polifenol. Vejam aqui, ó. Essa substância chamada polifenol é liberada quando nós cortamos. Aí, quando essa substância entra em contato com o oxigênio do ar, nós falamos, né, que ocorre uma reação ali que escurece a fruta ou a batata, tá certo? Entenderam, gente? Isso é bastante comum na cozinha, mas aí vocês podem se perguntar, será que isso faz mal se a gente comer a maçã assim, escura? Você acha que ela está estragada? Será que a batata, se colocar para cozinhar, por exemplo, será que ela está estragada? Pergunte ali para alguma pessoa da sua família se conhece algum truque para não acontecer isso.
normalmente, né, as pessoas assim mais velhas, elas conhecem um truque que todos usam em casa aí para não escurecer a maçã ou a pera ou a batata, não é? Qual será que é? Pensa um pouco ali. Vocês já sabem disso? Então vejam lá, existem, né, alguns truques para isso. Vejam aqui. Ó, deixar de molho na água. Então, normalmente, antes de fritar a batata lá, por exemplo, nós colocamos na água, não é? Deixa numa vasilha com água. Ou então, né, no caso da maçã, da pera, nós utilizamos pingar gotinhas de limão nas partes expostas, não é? Eu trouxe aqui um limão já cortado, e aí normalmente nós fazemos assim, ó. Coloque umas gotinhas de limão na maçã ou na pera para ela não escurecer, tá certo? Olha, então isso é uma das dicas, né, que a gente pode fazer, ou então colocar o limão na água que vai deixar a maçã de molho ali, como essa imagem, ó. Então, a acidez do limão impede a ação daquela substância chamada polifenol. E a outra coisa aqui, pessoal, ó, não existe problema nem perigo comer a maçã que está escurecida, tá certo? Ela não está estragada, então pode ser consumida tranquilamente, tá bom? Bom, pessoal, então olha só, vamos continuar aqui. Você notou, então, que os materiais sofrem transformações, não é? E existem dois tipos de transformações que nós vimos, né, nas aulas, que é a transformação química e a transformação física. Vamos relembrar aqui? Olhem aqui, ó. Observe essas transformações. Então, tem ali uma latinha, né? Uma latinha de alumínio, e se eu amassar, né? Olha aqui, ó. Se eu amassar a latinha, que tipo de transformação é essa? Ou então, olha aqui, eu tenho uma folha de papel. Se eu amassar a folha de papel, ó, como essa daqui, se estiver bem amassada, que tipo de transformação que eu provoquei aqui? Ou então, se eu pegar o papel, olha aqui, e picar o papel, rasgar em pedacinhos. É uma transformação, não é? Mas que tipo de transformação que é essa? E outro aqui também, olha só, esse outro exemplo. Normalmente se faz fios de cobre. Então, se retira o cobre lá, que é um metal da natureza, e transforma ele em fios. Que tipo de transformação é essa? Ou então, olhem aqui, quando a gente coloca a água da torneira para ferver lá no fogão, ocorre uma transformação, não ocorre? Olha ali, o que está acontecendo? Ou então, quando a gente coloca a água lá no freezer, no congelador, o que acontece com a água? Ou então, quando nós tiramos o gelo do congelador, o que acontece? Vocês já pensaram nisso? Que tipo de transformação ocorre? Então, aqui, ó, só para vocês verem que a água, ela muda de estado físico, não é? Quando a gente aquece a água, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Quando a gente tira o gelo do freezer, ela passa do sólido para o líquido, quando a gente aquece o gelo. Estão lembrados disso? Então, essas transformações, olha só, são provocadas pelo resfriamento e pelo aquecimento da água, não é? Que tipo de transformação é essa, então, pessoal? Vamos ver aí, relembrar? É uma transformação física. Olha só o que é uma transformação física. É aquela em que não ocorre formação de novas substâncias. O material não se perde, não perde as propriedades. O papel está picado aqui, ó, mas ele continua sendo papel. Ele está amassado aqui, mas ele continua sendo papel. A latinha aqui continua sendo alumínio, não é? Então, isso é uma transformação física. Vou dar um tempinho para você copiar esse conceito aí de transformação física. Já volto.
E aí, conseguiu registrar então o conceito de transformação física. Agora, vamos relembrar alguns outros experimentos que nós fizemos aqui nas aulas. Lembram desse aqui, ó, que nós misturamos o leite com o vinagre? Você lembra o que aconteceu com o leite? E essa daqui, ó, e que agora nós estamos fazendo a mini composteira para vocês verem também. Lembram da esponja de aço que nós deixamos na água? Ela enferrujou. E também lembram dos frutos e legumes que nós vimos lá na fruteira que foi se decompondo, lembram disso? E também vocês se lembram, e já devem ter visto ali também na sua cozinha, quando nós aquecemos um ovo, ele muda completamente, não é? A gema e a clara, que eram bem molinhos, acabam ficando mais endurecidos, não é? Então, ó, porque o calor, ele altera a estrutura das proteínas que existem dentro do ovo. Vocês sabem que o ovo é um alimento rico em proteína. E quando ele é aquecido, colocado lá no calor, a clara e a gema, que eram líquidas, acabam se tornando sólidas, né? Fica bem endurecido. Então, isso tudo é um tipo de transformação também provocada pelo calor. Olhem aqui também, ó, quando nós colocamos, por exemplo, um bolo no forno, olha só o crescimento, olha que bacana aqui essa imagem, né, que mostra 4 bolinhos ali sendo assados. Um com todos os ingredientes, outro sem margarina, outro sem ovo e o outro sem fermento. Vejam ali qual que o fermento fez mais efeito, né? Que cresceu mais. Então, isso tudo, essas transformações ali são provocadas pelo calor e também pela mistura que é feito ali, quais os ingredientes que estão nessa mistura. Estão vendo, né, essas transformações? Aqui tem mais uma, olha só. Quando nós pegamos o arroz cru e colocamos no fogo lá com água, ele muda, não é? Ele fica diferente, não é verdade? Ele sofre uma transformação. Então, ó, podemos dizer assim que os alimentos, eles sofrem transformações quando são submetidos ao calor. Aí muda a textura, muda a consistência, o cheiro também, não é verdade? O sabor, até o formato muda. Entenderam? Isso é um tipo de transformação. Nós já vamos ver como se chama. E tem mais uma que eu quero mostrar para vocês, ó. A luz também pode provocar transformações. Lembram da fotossíntese, que é a transformação da energia luminosa em energia química? O que é isso? As plantas produzem o seu próprio alimento utilizando a energia do sol, da luz do sol. Então, isso também é um tipo de transformação. E lembram também que nós falamos lá do fogo, quando nós colocamos, né, numa churrasqueira, por exemplo, a fumaça e o calor que são produzidos lá na fogueira mostram que está ocorrendo ali uma transformação. E qual é essa transformação? Então, pessoal, vamos ver aqui. É uma transformação química. Olha só, qual é o conceito, então, de transformação química? É aquela que provoca a formação de novas substâncias e altera a cor, o cheiro, o gosto, a textura, a consistência do material. Nelas podem acontecer até explosão, liberação de gases, né? Lembram daquele experimento que nós fizemos aqui? Então, agora eu quero que você copie ali o conceito de transformação química, tá? Eu já volto.
conseguiram, então, anotar esse conceito de transformação química? E aí, então, podemos concluir que, olha só, isso aqui é uma dica, não é? Para você sempre lembrar do que é físico ou químico. Então, ó, se não mudou o material, é uma transformação física. Se houve formação de novas substâncias, transformou o cheiro, a textura, solta gases, é uma transformação química, tá certo? E aí, então, ó, procure construir a sua composteira para ver uma transformação química. Observe aqui, olha só, a minha maçã, que ela que teve o limão não sofreu transformação química, não é? Então, procure observar ali no seu dia a dia as transformações químicas e físicas que acontecem, tá certo? E aí eu vou terminar a minha aula com uma pergunta. Essas transformações que nós vimos aqui, que você vai ver ali, elas são reversíveis ou irreversíveis? Lembram disso? Existem transformações químicas que são reversíveis e físicas que são irreversíveis. Então, vou deixar vocês ali com essa pergunta para vocês pesquisarem aí e verem o que vão encontrar. Pessoal, por hoje a nossa aula está acabando. Nós terminamos aqui o primeiro trimestre. Na próxima aula, nós vamos continuar com ciências do segundo trimestre, tá bom? Fiquem bem, um grande abraço e tchau, pessoal!